Oh, meu lindo, que bom que você chegou nesse vídeo. Sabe, eu acho que essa é uma das gravações mais difíceis que a gente já viveu. E não é porque é ruim lugar, alguma coisa, não. É de tanta presença de Deus nesse lugar, de tanto cuidado do Senhor neste lugar. É a primeira vez que a gente grava uma série drive-in. E sabe, eu consigo sentir as pessoas, parece que está do meu lado aqui. A graça de Deus está neste lugar. E que bom que você está aí com a gente. Há uma mensagem de Deus. Há uma mensagem de Deus para você. Fica com a gente até o final. Eu não esquecer, curte o vídeo para você não esquecer, já comenta e depois manda para alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e vamos para a mensagem. Amém? Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12, diz a palavra: abençoado é o homem que resiste à tentação, porque tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que amam. Tiago está falando aqui não de um tempo presente, Tiago está falando de uma eternidade. O Tiago não está falando só de uma temporada, o Tiago está falando de uma coisa chamada para sempre. Mas o para sempre acontece no agora. E sabe, eu fiquei pensando durante o nascimento dessa série, quando Deus fazia gerar no meu coração tudo aquilo que ia ser ministrado, eu fiquei pensando: Deus, hoje eu estou vivendo algo tão maravilhoso. Eu agradecia a Jesus, sabe? Eu ficava falando: Deus, tu é muito bom. Eu entrei hoje no estádio aqui, eu já chorei tanto. Eu disse: Jesus, como é lindo isso. Como é bom poder viver e saber que ainda há coisas muito maiores. Mas eu fiquei pensando, que processo que eu passei para chegar aqui. E engraçado que Deus falou muito sobre esse dia comigo lá atrás, mas nunca falou do processo. Porque se falasse do processo, eu jamais acreditaria nisso aqui. Porque o processo é desafiador. O processo nos coloca à prova. E sabe, eu não estou falando agora sobre mim, eu estou falando sobre você, que tem um projeto, um plano de Deus tão extraordinário, e que às vezes os teus olhos não veem, porque o processo é tão sufocante, que faz tornar impossível aos teus olhos o destino que Deus traçou para você. Eu fiquei analisando isso na Bíblia, em todos os homens de Deus que marcaram a sua história no seu tempo. E se você perceber, aquilo que Deus fez é interessante. Todas as vezes que Deus revelou o destino de um homem, Deus nunca apresentou a ele o processo. Deus nunca falou, por exemplo, para José o que ele passaria para viver aquilo que o sonho dele mostrou: a lua, o sol, os feixes de espiga se curvando. Deus nunca mostrou. Quando Deus levou Samuel na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, Davi, Deus nunca falou a Davi o processo que ele teria que passar para se tornar então o rei de Israel. Deus não falou para ele que ele seria perseguido. Deus não falou para ele que o então rei de Israel odiaria ele de uma forma terrível e teria desejo de matá-lo durante muito tempo. Deus nunca falou para ele do gigante. Deus nunca falou para ele do lobo. Deus nunca falou para ele do leão. Mas Deus falou que ele seria o rei de Israel. E às vezes o processo tenta nos fazer esquecer que a palavra de Deus é tão mais poderosa do que o que a gente vive no meio do processo. Já pensou se José soubesse naquele dia
do sonho que ele contou de maneira inocente para os irmãos e para o pai Jacó, que ele demoraria 14 anos para viver aquilo que então seria o destino profético de Deus para ele, governador do Egito. Já pensou se Deus falasse: olha, José, então, como é que vai ser? Deus não faz isso não, irmão. Então deixa eu te dizer, o fato de você estar vivendo um processo dolorido não significa que Deus esqueceu do teu destino. O fato de você estar no meio de uma pandemia, o fato de você estar no meio de um cenário de crise como você nunca antes viveu, não significa que o destino de Deus para você não acontecerá. Pelo contrário, o processo só demonstra o tamanho do projeto que Deus tem na sua história. Enquanto você está vendo o processo e está sendo sufocado por ele, Deus já contempla o teu destino. Enquanto você se olha no espelho e vê barro, Deus olha para você e vê vaso. José, seguinte, meu lindo, você vai ser o governador do Egito, mas você vai sofrer com a inveja dos teus irmãos primeiro. Segundo, José, os teus irmãos vão te lançar numa cova e você vai ser vendido por 20 moedas de prata. José já ia dizer: para, que eu não quero isso para mim não. Calma, José, não é só isso não. Aí os midianitas vão te vender como escravo do Egito. Não quero. Calma, José, porque lá na escravidão tu vai viver um momento de honra, mas quando você pensar que acabou, a mulher de Potifar vai caluniar você. José ia dizer: não quero. Oh, lindo. O processo é inerente ao tamanho do projeto que Deus tem para você. O processo faz parte, assim que como um barro para virar vaso precisa ser moldado pelo oleiro, colocado no forno do oleiro para então se tornar um vaso, você é necessário passar pelo processo, porque o processo forja você para o lugar desejado de Deus para a sua história. Enquanto o processo te sufoca, o oxigênio de Deus vem para as tuas veias através de uma palavra como essa. Ei, lembra, há uma palavra de Deus sobre você, há um projeto de Deus na sua história, e o processo é só para você saber o tamanho daquilo que você vai vivenciar. José, eu fico vendo assim: ô José, tudo bom? E aí, valeu a pena? Valeu a pena, porque hoje eu alimento os meus irmãos, a minha casa, alimento a minha geração, e sou exatamente aquilo que Deus queria que eu fosse. Ô Davi, valeu a pena? Davi ia dizer: rapaz, se valeu, tá maluco? Eu estou vivendo o melhor dia da minha vida. Eu sou o rei de Israel, e Deus me trouxe até esse lugar, me livrou do gigante, me livrou do leão, me livrou das garras da morte, me perdoou, me redimiu, e eu estou aqui no centro da vontade de Deus. Dave, valeu a pena? Oh, rapaz, se valeu. Eu quero declarar sobre você, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo que você está vivendo agora, talvez no meio do processo. Vai valer a pena. Vai valer a pena os dias sem dormir, as noites mal dormidas, sabe? Vai valer a pena as olheiras, vai valer a pena as preocupações, vai valer a pena todos os desafios, vai valer a pena tudo. Às vezes desacreditado, às vezes, sabe, desmerecido, às vezes num lugar que parece estar errado, às vezes se sentindo uma bolacha fora do pacote, sabe? Não, vai valer a pena, porque tudo isso está apontando você para o centro da vontade de Jesus. Agora, meu lindo, uma coisa você não pode esquecer:
E eu não posso deixar de te falar, porque José preso amava Jesus, José vendido amava Jesus, José caluniado não abandonava Jesus, Davi perseguido não abandonava a presença de Jesus. Ei, Davi sendo perseguido por Saul na caverna não abandonava, não o esquecia, não desamparava, porque o segredo de tudo é estar com Ele. Nós só somos testados e só vencemos a provação quando permanecemos nele. Não é hora de você abandonar Ele, não é hora de você desistir da presença dEle, não é hora de você parar de crer nele. Mesmo que a figueira não floresça e não haja nela frutos, em ti eu confiarei. Em ti eu confiarei. Porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é maravilhoso, e que nenhuma palavra proferida pela boca do Deus de Israel cairá por terra, enquanto aquilo que Ele disse não ser parte da minha história. Em nome de Jesus. Pai, nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos o Teu favor, e mesmo quando os nossos olhos não enxergam, a nossa fé nos deixa ver. Mesmo quando nossos ouvidos são sufocados pelas má notícias, a boa nova do Evangelho domina o nosso coração. Mesmo que a porta do forno se feche, o fogo aqueça, eu sei que se eu vencer a prova, eu viverei a eternidade contigo. Em nome de Jesus, Pai, cumpra em mim a Tua vontade, seja feito tudo aquilo que o Senhor planejou. Amém.